Então, pensando na situação de pandemia, né, para a gente falar em bem-estar, né, em saúde mental de pessoas solteiras, eu escolhi esse tema, que é meu tema de estudo desde muitos anos, desde 2002, na época da faculdade, eu comecei a estudar sobre Uhum. solteirice, buscando estudar, né, mudanças nas relações amorosas, né, estilos de relações, né, mudanças nas famílias, nas moradias, a partir de quem está solteiro, e no doutorado eu foquei solteiros e morando sozinho. Terminei o doutorado em 2012 e agora eu continuo com a temática, além de discutir violência contra a mulher, outros temas também, né? Eu tenho Uhum. discutido muito sobre saúde mental e gênero para a gente pensar o quanto que injunções de gênero, essas construções, né, que são postas aí na nossa cultura, colaboram tanto para o nosso processo de construção de subjetividade, como para os processos de adoecimento. E a gente vai ver que Uhum. homens e mulheres adoecem de modos diferentes, né? E a Ah, isso, gente vai isso é ver o muito bom. quanto. Eu gostei disso, já de ver como que. Isso é muito importante. Saber que às vezes a gente acha que a mulher. Eu, na verdade, trabalho mais com mulheres. É, muito Uhum, pouco, meu público é muito pouco. Eu gostaria de saber como é que é o público masculino, como lidar com isso tudo, né? Que a gente acha sim, o machão, pelo menos. E a questão também da pois é. cultura, não é? Não sei se você tem Sim, observado também isso, não é? e a gente do campo da psicologia, eu tenho formação em psicologia, né? E atuei por muitos anos na clínica, e agora eu estou como professora na Universidade Federal da Bahia. Aí deixei um pouco a clínica, mas continuo na militância da psicologia, dentro do Muito Conselho de bem. Psicologia, né? Como psicóloga convidada, e participo de grupos de trabalho já há muitos anos no Aham. conselho, e busco dentro dos cursos de gênero, né? Onde eu dou aula na graduação e na pós, discutir psicologia e gênero. Então, essa é a minha base de leitura das relações sociais e dos fenômenos psicológicos também. Então, em se tratando da saúde mental, só um panorama, né? A gente vai ver que o próprio contexto da pandemia já traz uma série de situações de estresse para a gente, né? Com E aí as certeza. principais tem um documento do IPEA, depois eu posso disponibilizar essa referência, Muito são bom. 5 fatores estressores, né? O primeiro é Sim, o medo de ser infectado e de infectar outra pessoa, sim. né? E não ter atendimento quando necessário, isso é uma situação que está sendo vivenciada no mundo inteiro, né? A diminuição da renda, que é causada, né, em função das várias Do desemprego, não é? medidas, diminuição da renda, e vai atingir principalmente as mulheres, né? O próprio estresse do confinamento, né? Esse confinamento, o isolamento social, que Aham. tem sido uma medida tomada no mundo inteiro para conter a epidemia, mas também essa própria condição, né, de você ficar em casa de modo compulsório, ela vai gerar uma série de estresse. Aqui no Com Brasil, certeza. a gente tem visto isso, notícias no mundo inteiro, que tem Uhum. gerado conflitos familiares, a violência contra a mulher tem aumentado, os casos Sim. de Uhum. feminicídio ou tentativa de feminicídio tem aumentado. Uhum. Então, a gente vai ver o quanto que essa questão mais conjuntural e que a gente está vivendo, da pandemia, como isso já por si já causa estresse, né? O Com estresse certeza. provocado também por informações conflitantes ou imprecisas sobre a pandemia e o seu enfrentamento. A gente vai ver Uhum. que muitas vezes as notícias não são tão precisas, isso causa Uhum. muito estresse, e aí é preciso E é a por isso que estamos mídia, né, aqui. os É por isso que nós governos. estamos aqui para Pois é, falar. ainda separadas. Eu só Isso antes causa. de Deixa você eu só terminar. fechar Ah, aqui sim. essa parte. Essa parte sim. O estresse, então é importante a gente ter, né, medidas para a gente pensar a questão do bem-estar da saúde mental, que não é só uma questão individual, né, mas Aham. uma questão de um De um conjunto de conjunto. fatores, e Uhum. como a gente vai lidando com essa conjuntura. E também o último fator é a ausência de estratégia de saída da crise. A gente não sabe quando vai terminar, né? Não Isso, temos certeza. é. Tem países que já estão saindo, mas com muita cautela, ou então tem uma abertura e depois volta a Volta. fechar, É. Nós né? estamos Então assim. Uhum. tudo É. isso gera muito estresse. E aí Aham. aumenta, né, em toda situação de crise, quem vai ficar mais vulnerável são as pessoas que já estavam em situação de vulnerabilidade, né? Pessoas Vulnerabilidade. mais Uhum. pobres, né? Principalmente Uhum. mulheres negras. Queria chamar a atenção, hoje é o dia latino mundial, né? Internacional É, eu vi que você latino-americano colocou das aí. mulheres negras. É, Aí eu muito quis bem. marcar e saudar todas as mulheres negras, e a gente olhar o quanto que a gente precisa, né, desde um lugar da Sim, sim. psicologia também, problematizar essa questão racial, que a gente vai ver que nosso país, falando aqui do Brasil, Nossa, né, Brasil. Uhum. ainda tem uma desigualdade racial muito grande, e as Uhum. mulheres negras, dentre as mulheres que estão aí sofrendo violência, com diminuição da renda, né, diminuição de acesso a Uhum. várias coisas aqui nesse período de pandemia, que isso Uhum. já acontecia antes, isso agora vem sendo Vem se agravando. exacerbado, como Uhum. entre as mulheres negras ficam em situações de maior vulnerabilidade. Então é super importante a gente dar visibilidade, né, nessa data e Aham. todos os dias,
né? Com Para certeza, claro. a gente se atentar a Marcar isso. isso aí. E aí, falando um pouco da pesquisa, assim, tem muita coisa, eu vou sintetizar, e assim, a pesquisa Porque eu está sei em que tem muita coisa, andamento, mas eu tem quero que você muita enfatize essa coisa. questão da mulher. Qual é essa diferença quando você fala que na questão da mulher ela vai ser muito mais exacerbada? Em que sentido? A vulnerabilidade das Sim, mulheres? das Ah, sim. mulheres. E até porque E a perda de emprego e a questão, por que a mulher? a gente vai ver que as mulheres aqui no Brasil, né? Posso falar mais Aham. na realidade brasileira, Isso, mas isso. no mundo todo, né? Também a situação da pandemia, quem está no fronte dos cuidados, né? No Uhum. enfrentamento da pandemia, a maioria das pessoas, das profissionais, por exemplo, de saúde, enfermagem, assistência social, né? Sim, sim. Psicologia, são mulheres. E Uhum. essas mulheres, elas estão lá no fronte, mas também estão dentro de casa. Então a gente vai ver que as Não, mulheres ainda são culturalmente responsáveis pelo cuidado, né? da E família, acaba nós, da família, da casa, de de casa. tudo, né? Uhum, E uhum. acaba sendo mais demandada nesse período. Então tem muitas mulheres com grande sofrimento psíquico, porque em casa elas têm que gerenciar a casa, né, a Uhum. organização da casa, trabalho, tem que estar fazendo trabalho remoto, tá, ao mesmo tempo cuidando dos filhos que estão fazendo, estão estudando remotamente, né? Então elas têm que Uhum. olhar, acompanhar as Uhum. atividades dos filhos. Então, uma série de fatores que deixam essas mulheres mais Mais vulneráveis vulneráveis. emocionalmente, psiquicamente. E aí a gente vai Uhum. ver que não é à toa que mundialmente as mulheres são diagnosticadas com ansiedade e depressão, que são os transtornos mentais mais Mentais. leves, né? Uhum. Então a gente vai ver que tem uma condição de gênero, por exemplo, né, que colabora para esse processo de adoecimento. E a gente vai ver como essas construções são importantes. Por exemplo, na Uhum. nossa forma, a gente aprende a manifestar a emoção, né? É algo que Exatamente. é Mas isso totalmente é dado. um fator positivo no caso da mulher em relação ao homem. Não é? Nós, Mas mulheres, não estou nos falando em relacionamos. termos de positivo ou negativo, mas que é diferente, né? Aham, Então, sim. assim, por exemplo, a expressão da raiva. Né? A Sim. expressão da raiva, a mulher ela expressa a raiva mais implodindo. Porque a gente aprende, Aham. ó, não faça escândalo, isso é coisa, né? Não é coisa de uma Isso. mulher Não é coisa de legal, mulher educada decente. fazer. Então a gente acaba engolindo, né, a Engolindo. raiva Aham, e acaba entendi. se auto prejudicando, Se né? prejudicando. Isso. E acaba implodindo, ou seja, né, por exemplo, a depressão, ela é isso, a pessoa Aham. entristece, a pessoa vai engolindo ali, a raiva vai engolindo, porque ela não pode, porque Por né, ela colocar foi para fora. educada a não colocar para fora. E já o homem, Exatamente. quando está com raiva, ele faz o quê? Ele Ele grita, expressa, ele esperneia, grita. ele expressa, né? Porque, Exatamente. e ele é, ó, beleza, é um machão, tá aí, expressão, tá falando alto, né? Deixa ele Aham. falar, porque ele pode fazer isso, né? Culturalmente, isso é Culturalmente. permitido aos homens, né? Então, Aham. essa forma de socializar, e aí não é à toa que os homens, em termos dos processos de adoecimento psíquico, eles têm Aham. mais tendência são mais diagnosticados ao alcoolismo, né? Aham. E outras patologias que são mais do âmbito, vamos dizer assim, Mais masculino. público. É mais Uhum. É público. mais E as mulheres, aceitável. mais privado. E aí isso vem de toda Aham. uma construção Função. aí Ah, que social que interessante. fala, inclusive, das divisões sexuais do trabalho. Por exemplo, a mulher, para lidar com o sentimento de raiva, né? Quando ela está insatisfeita, ela tende a conversar mais com as amigas, né? E o homem tende a ir para o bar beber. Né? Não acontece muito isso. Acontece muito E aí a isso. mulher usa mais antidepressivo, remédio para dormir, usa chá para se acalmar, né? Então até o tipo Aham. de Então, medicação que a gente vai aham. não só medicamento, né? Mas assim, o chá e De apoio, de recursos. outros recursos Recursos. vai ser diferente. Então Diferente. tem condições de gênero que colocam a gente nessa posição diferenciada. Não é bom ou ruim, né, no sentido, Entendi. mas São é diferentes. A diferente. questão da Isso, diferença. são Uhum. diferentes. E é importante a gente ler, Com no campo da certeza. psicologia, ter um pouco essa Uhum. leitura para poder compreender esses processos, né? E poder Esses dois ajudar mundos, mais. né? São dois mundos Sim, diferentes, né? Do porque os masculino e do processos. feminino. Isso, e a gente está vendo que tem muitas coisas mudando, né? A gente pode assumir, tem assumido muitas funções também que culturalmente eram masculinas, por exemplo, no campo do trabalho, mas ainda assim, no modo da gente expressar as emoções e lidar, por exemplo, com esse momento de pandemia, a gente tem lidado, né, de modos diferentes, mas todos temos adoecido, né? Porque, como eu falei, a própria condição da pandemia já Da gera pandemia. um processo de adoecimento. Então é preciso
a gente acionar recursos internos, inclusive, Com para poder certeza. lidar com isso. Aí eu interessada, né, em saber que a gente Sim. vê muito Aham. no discurso da mídia, né, sobre a família, tenha cuidado com a família, né, vamos nos proteger. E quem tá fora desse modelo de família, por De exemplo, as família. pessoas que moram Exatamente. sozinhas, Uhum, né, ou então uhum. as pessoas que moram com os amigos, né, que, assim, são famílias do coração, família por escolha, que a gente Exatamente, traz, né, a é importância dos exatamente. amigos, mas não Uhum, entram no discurso da mídia, por exemplo. E quando se uhum, tratando de cuidados com a saúde, será que uma pessoa que mora sozinha, ela vai ter condição de receber alguma ajuda, né, um apoio, uhum. tanto quanto alguém que Alguém mora, que vive em tá família? que vivendo em família, que tem esse Aham, apoio, né? Então, isso. interessado em Uhum, saber mais sobre isso, né, que eu busco problematizar quando eu trago o tema da solteirice, é que eu, aham, junto com outras professoras, né, aham, estamos construindo essa pesquisa. uhum, Essa primeira etapa, ela é quantitativa, então a nossa ideia é colher a partir de um questionário virtual, né, uhum, online, alguns dados sobre como essas pessoas solteiras estão lidando com o período da quarentena, como é que estão vivenciando, né, esse período de uhum, isolamento social. E aí tem dados sobre o perfil das pessoas, um pouco do modo de viver, né, como é que elas estão trabalhando, uhum, como uhum. estão se relacionando em família, com quem está passando a quarentena. E tem questões sobre relacionamentos online, que a gente vai ver que, né, no campo dos afetos, Também. da sexualidade, a Aham. tecnologia acaba mediando essas Acaba, acaba relações. ajudando, não é? De uma certa forma, né? Que era algo que já estava acontecendo antes da quarentena, né? Muitas Mas pessoas acabam se agora de forma muito conhecendo maior. e Uhum, agora maior. E inclusive tem tecnologias, né? Os aplicativos, alguns deles abriram mais espaço sem a pessoa precisar uhum, pagar para ter um raio, né, de alcance maior. Então você pode conversar com pessoas que estão mais longe de você, que os aham. aplicativos permitem um raio, né, de De distância distância. menor. Uhum, E exato. aí, Uhum, justamente para as pessoas se conhecerem, terem a possibilidade, né, de uhum, se conhecer, ter algo em exatamente. comum. Mas então tem algumas estratégias que estão sendo utilizadas para facilitar os encontros, né? Porque a vida Então, afetiva fale ela muito faz sobre isso parte aí. também, né, Com do dia a certeza. dia e Eu do li sobre isso, bem-estar hein? também, Uhum. né? Com certeza, E que é importante. isso tem a ver com, né, com bem-estar, com a saúde mental, mas isso não é falado. Então a gente trata a saúde só muitas vezes como, principalmente nesse tempo de pandemia, como a saúde física. Só que a É. gente vai ver que as condições socioeconômicas, as relações, a qualidade das relações e principalmente as condições, né, materiais, elas vão colaborar para os processos de adoecimento. Então a Com gente tem visto aqui certeza. em lugares de maior pobreza, né, a epidemia, né, o vírus se espalha mais rápido, as pessoas morrem sem assistência à saúde, né? Então tem todo um conjunto aí Mas isso por de conta fatores que é do importante. ajuntamento? Isso por conta do Sim, ajuntamento ou por conta de pouca informação? sim, O que uma é que série de vocês... fatores, né? Uma Mas série de... principalmente Aham. estrutural. Então, os lugares que Uhum. têm menos estrutura sanitária mesmo, tem lugares que não tem Uhum. água encanada. Então, como as pessoas Uhum. vão se Se, higienizar a se mão, higienizar. né? Se Uhum. a Claro. chamada é essa, né? É importante a gente fazer mais isso para combater, né, a virose. E então tem pessoas que não têm, né? Água encanada, né? Não tem Uhum. condições materiais mesmo para ter uma vida mais digna. Então, nesse momento de pandemia, as desigualdades sociais elas são, né, escancaradas, assim. Então, Uhum. só voltando aqui um pouco para Muito a bem, pesquisa, Darlane. a gente E você tem tanto conteúdo que estamos aqui, minha cabeça está dando nó de tantas coisas aí, você vai está falando. anotando aí para perguntar. Sim, sim, Então, muito bom. só Uhum. dando o panorama geral, o que a gente buscou, né? O que temos de dados até agora, a partir desses questionários, Uhum. que a gente ainda quer fazer uma outra etapa qualitativa, né? Entrevistando Aham. pessoas que participaram e também olhando grupos de Facebook que têm Uhum. discussões sobre pessoas solteiras e também que moram sozinhas, né? Como é que elas estão lidando nesse período, Uhum. com as dificuldades e as potencialidades também, né? De ficar em casa. Uhum. E a pesquisa ela focou muito assim, as pessoas que responderam são muito pessoas que tiveram acesso, pelo menos à tecnologia para responder, Para né, poder a responder, que foi pesquisa. Então online. já Uhum. fala de uma questão de classe, né? Então tem esses Aham. recortes. Então até agora a gente tem 964 questionários preenchidos, na grande maioria, quase 90% do Brasil. E outros países têm países espalhados, assim, não se concentrou em Aham. um país. Tem uma das Sim. professoras, Julita, ela está na Polônia, ela aplicou mais questionários lá. Tem um professor Aham. nos Estados Unidos também colaborando, e aqui no Brasil somos eu e Valesca Zanello.
Ok, mas Trade isso é Union dos Estados Unidos. Ok, mesmo que são fora, são para brasileiros que moram fora ou são para Não, para local? estrangeiros. Para estrangeiro Para mesmo? estrangeiros. Tem uma versão do questionário em inglês. Em Eu inglês. Ah, deixei muito o bem. link na minha bio aqui nesse Uhum, Instagram, uhum, para quem uhum. quiser acessar, que ainda está aberta a resposta. Então, tem Muito maioria bem. mulheres, tem 82% de mulheres ainda, a maioria pessoas héteros, 71%. A idade são Uhum, pessoas adultas, variando de 18, a Ana Maria, até 40 anos. Tem algumas pessoas de 50 até 60, mas é a uhum, minoria. As pessoas se identificaram como pessoas brancas, 56%, que é essa questão, né, da cor também. aham, É aham. importante a gente incluir no Salientar perfil para aqui. saber, não Uhum, é, quem é que exatamente. Uhum, respondeu. E são pessoas, a maioria, 75%, 75,3% que nunca se casou, que a gente incluiu ah, divorciados, separados e viúvas, mas não incluiu quem está em um relacionamento amoroso agora. Quem está aham, namorando, né? uhum, uhum, Namorando, noivo, casado, a gente não incluiu. Que mais? A maioria não tem filho, 80%, mas tem 10% que tem filhos, um, dois ou três filhos. E aí a uhum, gente vai ver, tem pesquisas sendo feitas também com mulheres mães nesse período da pandemia para justamente observar, né, aham. esse desafio da maternidade no isolamento social e Muito da interessante esse sobrecarga, ponto. né, Uhum, porque as mulheres têm se queixado muito dessa sobrecarga. uhum, A maioria, 66,7% está exercendo atividade remunerada, mas tem 8% que está desempregado, tem pessoas aposentadas, que essa questão do trabalho é muito importante, né, nesse uhum, período. Isso tem a ver também com o recurso que a gente vai ter para lidar, né? Porque quem está sem uhum. trabalho ou diminuiu muito a renda, está com a preocupação maior, gera um estresse maior, gera um sofrimento maior, né? Mas a maioria está passando a quarentena com outras pessoas e na sua casa, né? Então a porcentagem de pessoas que moram sozinhas não é tão grande. Aí eu peguei duas para a gente conversar aqui, duas questões que falam Aham, sobre mais a questão do bem-estar. Então eu perguntei, a uhum, gente perguntou, né, como as pessoas, como vocês estão se sentindo nesse período de isolamento social. E alguns uhum. sentimentos, a gente elencou alguns sentimentos e a pessoa tinha que marcar o grau, né, a frequência, né, Que do quanto sente esse sentimento estava tristeza. presente. Se estava Nossa. presente com menos intensidade, se era mais que usual, o foco era, né, mais que usual, Aham, menos que usual, ou uhum, como usualmente estava sentindo. Então, os sentimentos que tiveram presentes como mais que usual foram aham, sentimentos que já têm sido elencados na literatura, que assim, nesse documento do IPEA e outros artigos sobre esse período, tem colocado a tendência a aparecer alguns sentimentos negativos e que tem a ver uhum, com o processo de adoecimento psíquico. Ansiedade, uhum. as pessoas colocaram que estão se sentindo mais ansiosas, mais que Muito usualmente, mais. né? Uhum, Ansiedade, nervosismo, cansaço, esgotamento emocional, uhum. solidão, né? Angústia, preguiça, foi o que aumentou também as pessoas, a questão estão se sentindo mais faminto do que usualmente, né? Então tem a ver com Aham, processos, né, de sofrimento claro. psíquico, de lidar com estresse, ansiedade, né, tudo isso que a gente está vivenciando. Uhum, E aí alguns sentimentos assim que tem a ver com consigo, com autocuidado, né, com auto amor, inclusive, né, se sentir uhum. satisfeito com você mesmo, se sentir confiante, se sentir feliz, foi assim de como usual ou um pouquinho abaixo dessa linha, né? Uhum, Se sentir isso, a gente colocou positiva, confiante, né? Se sentir feliz, se sentir bem, as pessoas colocaram oscilou um pouquinho de estar uhum. bem. As mulheres colocaram que estão. Ficou um pouco na média, assim, como usualmente. Mas chamou atenção esses sentimentos, né, que falam de um Que- processo já em curso de sofrimento. Aí a gente perguntou também como é que vocês estão se cuidando, Se né, nesse cuidando, como é que período estão de lidando com isolamento isso social. tudo? Uhum, O que está sendo feito para o autocuidado. Aí, aham, homens. Ah, sim, tinha algumas, a gente separou essa primeira parte da análise, né, para olhar um aham, pouco as diferenças de homens e mulheres e do Brasil e outros países. aham. E qual E, foi? assim, algumas coisas têm assim, estão muito parecidas, mas tem diferença de gênero, algum mais gritante, por exemplo, com alto apetite sexual. Os homens falaram que estão mais que usual, e as mulheres como igual a anteriormente. E Aham, o Brasil, com a amostra, né, geral, Brasil e outros países, o aham, Brasil apontou um pouco mais que o usual do que os outros países estão como usual, né, como era antes. uhum.
E é isso, foi o que chamou mais atenção. Preguiçoso, a preguiça foi lá em cima, assim, bem mais que o usual. E outros países um pouco mais do que o Brasil. E os homens um pouquinho mais do que as mulheres. Depois a gente vai, eu estou trabalhando com a Valesca numa prévia, né, um artigo sobre essas duas questões, e a gente vai disponibilizar e fazer uma análise mais, né, apurada. Muito bom. Aí o que as pessoas estão fazendo para se cuidar nesse período de isolamento social? Elas estão, marcaram, né, que estão, a gente colocou a opção adotar bons hábitos, dormir o suficiente, né, praticar exercício físico, meditação, rezar, se arrumar, né, consumir bebida alcoólica, outro tipo de substâncias psicoativas. E o que apareceu mais? Apareceu mais as pessoas, hábitos alimentares. Elas falaram que estão, né, com esses bons hábitos alimentares mais que usualmente, estão se cuidando um pouco mais. E os homens um pouco mais do que as mulheres. E outros países um pouco mais que o Brasil. Dormir suficiente, elas pontuaram que estão conseguindo dormir suficiente, mais que usualmente. Os homens um pouquinho mais que as mulheres e o Brasil um pouquinho mais que outros países. Eu digo um pouquinho mais que a diferença está bem pouca mesmo, quantitativa. A prática de exercício físico, os outros países foi bem mais, assim, mais que o usual, e o Brasil um pouco menos que o usual. E para homens e mulheres deu na média, assim. E as mulheres são um pouquinho mais do que os homens, mas as pessoas não estão fazendo um exercício assim mais que usualmente, não, apesar de tanta propaganda, né, e tantas propagandas e chamadas de fazer exercício online, né, que a gente tem visto, pelo menos no Instagram aparece, eu mesmo sempre recebe, né? Eu tô fazendo. A gente recebe um monte de chamada. Meditar e rezar tá assim o mesmo que o usual, ou então um pouco abaixo que o usual, principalmente meditar. Rezar tá mais na média, assim. Rezo tanto quanto eu rezava antes, né? Mas o Brasil está muito mais do que outros países, assim. A diferença está bem maior. Me arrumo, mesmo quando estou em casa, né? Se autocuidado, a pessoa querer se arrumar. Também está bem menos do que o usual, principalmente para os homens, as mulheres um pouquinho mais que os homens, mas as pessoas não estão muito motivadas para se arrumar, não. Assim, não tem a ver com essa coisa de ficar em casa, né? Tem que fazer live, minha gente. Boa, né? Não precisar ficar tão preocupada e se arrumar. Né? Consumir bebida alcoólica também está um pouco menos que o usual. Eu achei que ia dar mais que o usual. Exatamente. E tá a mulher... aqui eu não consegui virar aqui. As mulheres não... o celular tá meio... menos do que os homens. Consumir outro tipo de substância psicoativa, né, além da bebida alcoólica, tá menos que o usual. E só que dentre essa amostra, outros países estão um pouco mais do que o Brasil, estão consumindo mais do que o Brasil. Fazer terapia tá o mesmo que o usual, um pouco abaixo. Então, é sério mesmo? Pessoas. Mas os dados foram colhidos entre abril e início de maio, né? Essa primeira parte que eu analisei. Tem mais dados depois, porque principalmente no Brasil, assim, o Conselho Federal de Psicologia deu uma abertura maior para as avaliações dos pedidos de atendimento online, né? Para as psicólogas, que aqui para você atender online você precisa estar cadastrado. E o Conselho Federal, né, junto com os regionais, autorizarem, e esse cadastro, ele pode ser feito e não esperar a avaliação do conselho. Mas você precisa fazer o cadastro, né, antes de atender online. E o que apareceu mais para o que as pessoas estão fazendo para se cuidar é conversar, mais que usualmente, né, é conversar com amigos e familiares. Então a gente vai ver o quanto é importante essas redes, as redes de relações, as pessoas investirem e estão fazendo isso, né, o quanto que é importante esse suporte emocional e a qualidade nas relações. Eu sempre digo que é super importante, estando solteiro ou não, independente do estado civil, a qualidade das relações e esse autocuidado. Com certeza. Mas aqui a gente tem visto muitos casos de violência contra a mulher, principalmente, né? E aí a gente pensa, né? Pode ser que estar solteiro, eu acredito, visualizo isso nas minhas pesquisas, né? Nesse contexto que a gente está vivendo, na cultura tão machista ainda que a gente vive, pode ser inclusive um fator de proteção à saúde mental das mulheres, né? Porque muitas mulheres estão sofrendo muito mais e elas não têm muitas vezes condição de fazer denúncia, de procurar rede, de sair de casa em função da pandemia. E tem situações, eu tenho lido algumas
artigos, inclusive de outros países, né, mostrando essa situação da violência contra a mulher. Tem situações que os companheiros estão ameaçando, inclusive a questão, usando o coronavírus, a pandemia, para ameaçar essas mulheres. Ai, que Para dizer, ó, horror. se você fizer, eu deixo você ir lá no mercado sem máscara, eu deixo, sabe, Meu coisas Deus, assim, de ameaçar que horror. essas mulheres. Então, quem está solteiro, eu tenho acompanhado alguns grupos de WhatsApp, algumas discussões Aham, no WhatsApp, não, mais no Facebook, né? Tem sim. os grupos, Tem um grupos. comunidades, Uhum. os grupos mais específicos no Facebook, que muitas pessoas já acostumavam, já tinham uma vida, né, Aham. dentro de casa, mais ativa, assim, no sentido de trabalhar, de fazer muita coisa dentro de casa, então já tem esse hábito, né? E para elas, possivelmente, passar a quarentena está sendo um pouco mais tranquilo, né? Uhum. Mas a gente precisa investigar, assim, ouvir, conhecer melhor as pessoas, e é super importante a gente entender, porque como a gente está no meio do furacão, né, a gente não tem ainda Exatamente. respostas prontas, né? O que fazer, como lidar. A gente vai, né, lidando com os recursos que a gente tem, porque a gente não Aham. sabe, principalmente no campo da psicologia, quais vão ser as consequências Depois desse disso tudo, processo depois, né? pós-pandemia? Porque tem pessoas que já têm Uhum. tendência, por exemplo, a processo de adoecimento, ou já estavam em processo de adoecimento, Uhum. né? Agora isso pode ser acentuado, tem pessoas que podem desenvolver, né, transtorno de De ansiedade, ansiedade. desenvolver outros Depressão, né? De processos de ficar depressão isolado, não nesse querer sair período. nunca mais. Pois é, e às vezes não procura atendimento online, ou às vezes o atendimento online não vai ser o suficiente, né? E aí a Uhum. própria questão do atendimento psicológico online é algo que é recente, é novo, né? Uhum. Está sendo estudado, né? Os estudos, quer dizer, que tem até aqui mostram a eficácia, né? Mostram como tem tanto resultado, né? Tão bom quanto o atendimento Uhum. presencial. Sim, 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 Mas é sim. algo que a Uhum. gente precisa, por exemplo, eu fico questionando as pessoas que começaram agora a atender online, como é que estão? Será que estão recebendo o mesmo suporte? Né? Como é que Uhum. estão fazendo isso? A gente Você tem que está trazendo recorrer, muita questão boa, menina. Tem que a fazer gente várias tem lives com que várias temáticas aí. recorrer, e é importante a gente, né, como profissional de É, saúde, dialogar, se exatamente. colocar à disposição, porque né, tem muitas questões envolvidas. E aqui a Uhum. minha colaboração é olhar para as pessoas, né, que estão solteiras. Muito No bem. questionário tem algumas Uhum. questões abertas em que as Uhum. pessoas se colocaram, né? Como é que vocês estão sentindo, né? A gente ampliou, né? Como é que está você como pessoa Pra solteira fazer. nessa Aham. quarentena? Mas eu ainda não fiz a análise desses dados. Mas tem muita informação ainda para a gente Análise ainda. trabalhar e discutir. E é importante essas trocas também, né? Aham. Virtuais e Com conversar. certeza, é E a fantástico gente isso. que eu pensei, o que eu posso fazer como pesquisadora, né, nesse período também para Claro, e você colaborar. trouxe coisa bem assim, que quase ninguém pensa sobre isso. E é como você mesmo se referiu, a mídia não fala, fala em termos de família, não é? Em Uhum, termos do casal, que há brigas, há conflitos familiares. Mas e a pessoa que está sozinha, não é? uhum, Que fica um pouco esquecida, ela já está esquecida, não é? Ela já está sim. sozinha, não é? E ainda ser esquecida pela mídia, pelos entornos, né? Quem está à volta. Em questão da psicologia online, foi interessante que eu já fazia isso antes da pandemia. Então, foi Uhum, muita sorte. Mas mesmo para mim, que já estava habituada a fazer isso, foi desafiante. É uhum, desafiante no sentido que algumas pessoas teve realmente necessidade e não estavam tão habituadas. Outras pessoas acharam muito interessante pelo fato de já estou em casa, não preciso sair de casa, não preciso daquele protocolo de marcar, de ir até a clínica, eu estou no conforto da minha casa. Então, tem algumas coisas que são bem positivas. Mas mesmo para nós que estávamos atendendo, realmente é a questão de pensar também. Né? E para uhum, pessoas que não estavam sim. habituadas a tudo isso. Não é? É. Há pessoas que não E estavam muita habituadas. coisa, assim, a tecnologia fez parte agora, está fazendo mais ainda, né? Já está Mais fazendo parte da ainda. vida, agora mais E vai ser o ainda. futuro. E O para futuro, aprender, sim, e a gente vê como dentro disso tem muita gente excluída também. Essa inclusão digital ainda é gritante. Por exemplo, as pessoas idosas que querem falar com seus parentes, às vezes não conseguem fazer uma ligação de vídeo, exatamente. porque não sabe mexer lá no Não sabe celular, mexer né? no celular. Então a gente tem esses processos também, né? Que pode Uhum. causar sofrimento, né? Tenho colegas idosas que ligam por conta do trabalho. Eu tentei entrar na reunião, mas não consegui. Eu queria ver todo mundo. Estou ligando Pois. para, né, saber. Mas a gente tem que Uhum. usar, né, o máximo esses recursos e como a gente pode também ajudar as outras pessoas, né, a usarem Uhum. também.
Porque o bem-estar ele é essencial, a gente Com que vai certeza. combater qualquer virose, agora mais essa, né? A nossa imunidade A nossa e imunidade. nosso bem-estar Exatamente. emocional Uhum. também. Nosso corpo ele é um conjunto, né? A gente não pode separar corpo e mente, né? É E o que aí você. a gente tem, você precisa mudança de perspectiva para a gente olhar para a saúde mental, né? Também como fazendo parte desse processo. E nosso Com organismo é que vai certeza. reagir, né? A gente tem visto muito caso de pessoas com várias Uhum. comorbidades e não pegaram o coronavírus e não chegaram a um estado grave. E pessoas que não tinham nenhuma Ah, comorbidade pegou e faleceu em pouco tempo. Né? Então tem as isso é uma questão de se tendências, a ciência estudar, está exatamente. mostrando, né? Mas a Uhum. gente vai ver que cada organismo ele vai reagir de Vai uma reagir de forma. forma diferente. É. Eu Então é acredito que a importante a pessoa que gente. já se ama, se cuida, eu acho que conseguiram passar bem. Né? Eu não sei se eu tive, mas eu acho que eu tive, porque eu tive todos os sintomas. É sério, eu tive todos os sintomas. Eu É, tive uma crise levemente de ansiedade, mas por conta de me conhecer, já morar sozinha há muitos anos e fazer esse mergulho sempre dentro de mim, eu me saí muito bem. Eu acho que foi a minha sorte. Primeiro, muita fé em Deus, não é? Ter os amigos à volta, né? De sempre, ó, ligar. sim. A internet ajuda muito. E fiquei muito mais próxima da minha família nisso. Foi assim, uma coisa boa de receber o carinho mesmo deles. Ó, tô dodói. Sim. Então, foi A gente bom. tem que aproveitar. Tem muitas pessoas. Nos grupos de WhatsApp eu tenho acompanhado muitas coisas. Assim, as pessoas, o que, que você aprendeu de novo nessa quarentena? Aí tinha lá 500 respostas. As pessoas Nossa, aprendiam a cozinhar, aprendiam a fazer o quê? Aprendiam a consertar coisa em casa, aprendi a estar fazendo curso online é de algo que eu verdade. já pensava Uhum, antes e nunca tinha tempo. Né? Então tem uhum. as possibilidades de Sim, construções, claro. né, nesse Uhum, período que a gente tem que sim. aproveitar, mas claro, lidando com né, todo esse estresse que já é meio que um estresse social, É um né, estresse já social. causada por essa conjuntura e que acaba, né, então a gente precisa, é importante estabelecer uma rotina, né, em Uhum. casa, né, de estabelecer horários para ver notícias, porque as notícias, como eu falei, Hum, né, muitas vezes elas são exatamente. imprecisas, né, elas vão mudando, porque está tudo em processo de conhecimento, né, assim, os Uhum. cientistas estão conhecendo ainda né, o processo do vírus, trabalhando na vacina, né, trabalhando nas Uhum. medidas, aí é importante a gente também olhar fontes seguras, essa é uma orientação Exatamente. essencial, né, olhar sites de Mais notícias mais científicos, seguras é. e notícias Uhum. científicas, Uhum. ler coisas, tem um fundamento científico, porque as fake news estão aí, a gente recebe Com mensagem de certeza. WhatsApp, né, tudo quanto é grupo, e a gente tem que Assustando filtrar, as senão a pessoas, gente né? vai, É. gera mais pânico e isso atrapalha até no processo No processo. de Com cura, né, certeza. quem está doente você fica mais ansioso, mais, né, em E quem não pânico, está, fica, isso, viu? quem tá, Fica, é você uma não. coisa que é meio que impossível a gente não ficar, né? Mas Tem que fazer se uma a gente triagem, não é? para auxiliar nesse processo, a gente passar melhor, né? Muito E bem, a isso é o gente vê bem-estar. que a É. gente vê que vai passar, assim, tem países que já, né, estão Sim, abrindo, que sim. é né, o que vai passar e o que a gente pode colaborar para passar menos pior, né? Buscar o bem-estar Buscar o nas bem-estar. pequenas coisas, que se a gente for ver o que é felicidade para você, né? O que te faz bem, Certo. muitas vezes não são coisas materiais, né? E aí a gente tem que Com buscar certeza não é isso, bem. é É. importante. E a gente está vendo pessoas ricas aí que não é o bem no material, não é? Uhum. Mas a rede, ter uma rede de amizade, ter Sim. o carinho, o amor, mesmo de longe, os afetos é muito importante. E eu vejo muito isso, principalmente nas pessoas idosas, que isso tem favorecido muito. Falar com os netinhos, não é? Falar com os filhos. E isso tem causado muitas dores, principalmente aqui em Portugal, aliás, na Europa, né? Como você sabe, a população é mais envelhecida do que no Brasil. E a Uhum. gente observa muito isso nas pessoas mais idosas. O que mais custa, assim, gente, não é mais nada. É os velhos. Por acaso, um dia eu estava caminhando na rua e aí vi os netinhos chegando na casa da avó e deu a sensação de que eles estavam muito tempo sem se verem. Porque eles estavam assim, os netinhos, vó, quanto tempo! Sabe, vi aquela euforia e os velhinhos todos, os meninos chegaram a chorar. Gente, eu estava de longe, passando na rua, eu fiquei emocionada. Imagina, a família É. veio toda com cachorro, com gato, veio a família toda. Você vê o quanto é importante isso, não é? Uhum. Os laços Sim, essa rede de familiares, essa afeto. rede de afeto, né? Uhum. Então não é Tem uma pessoa que simplesmente. falou que nessa pandemia fiz um jardim. Ai, que É lindo! bom fazer coisas diferentes. E tem E, também o que eu ia falar, né, em relação às pessoas solteiras, que é importante a gente desconstruir algumas crenças, né? Porque a gente
vive desde pequenininha, né, Uhum. com o discurso que você vai casar, vai crescer e vai casar, né, vai ser feliz para sempre se encontrar alguém. Então, se a Isso. gente Ah, ficar, isso. se a gente não Uhum. desconstruir essa crença, quem tá sozinho agora tá super mal. Que tá Pois sozinho sem um companheiro ou companheira, né, tá no é. poço. Então, é super importante desconstruir, porque hoje, né, essa Uhum. perspectiva de ampliar as possibilidades de vida, os Uhum. projetos de Uhum. vida, o casamento e ter filhos, né? Mais um dentre vários projetos de vida que a pessoa pode Com ter. certeza. Então, Uhum. mas é importante a gente desconstruir essas crenças para a gente ser feliz, porque na verdade, Com se a gente não aprender certeza. a ficar sozinha, a ser feliz com Mas a gente nem vai ter uma relação de qualidade, porque a gente vai com jogar a certeza. felicidade sempre no outro. Então, é Exatamente. importante, Isso é né? um Se perigo, isso é um tratando do perigo. tema, se tratando da solteirice, é importante a gente olhar, né, para isso. Na minha pesquisa eu tenho Aham, discutido e tem sido uma perspectiva assim de olhar aham, também a solteirice como um estilo de vida, né? Quando a uhum. pessoa adota, né, um estilo de vida e ela gosta desse estilo de vida. Então Isso isso está tem a falando ver tem com a ver com o amor autoconhecimento, próprio, né? tem a ver Também. Tem uma, o e amor tem a próprio. ver com Quando as eu me escolhas que a amo, gente eu, faz. não é? Se não aceitar, inclusive, estar num relacionamento por conta dessa crença, né? Só para estar num Uhum. relacionamento. Mas ainda a gente vive numa cultura muito patriarcal e paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que a gente é estimulado a ser A independente, a ser ter independente, nossa vida, fazer exato. nossas Uhum. escolhas, ainda assim a gente é É cobrada pelo cobrado. casamento. Então a gente tem que É. explicar por que você não casou, Porque você você é não tão bonita, casou. inteligente, É. né? As pessoas fazem aquela cara de dó, como assim? É. Por que tá Cara, sozinha? mas por que tá com É, pena? Eu tô tão feliz. pois é. E aí você, não casei, tô bem, não preciso nem explicar, né? É, Mas assim, a gente não faz a mesma coisa, não pergunta pra ninguém por que você casou, né? Como assim que você é. casou, né? Você não É faz essa pergunta, verdade. porque já é a norma, né? E a É. gente tem que olhar que essa é uma norma construída socialmente, nem em todas as culturas, Uhum. nem sempre foi assim, né? Então a gente tem que olhar, eu olho a solteirice e o casamento pensando, né? Como uma Uhum. construção social que é imbuída de regras sociais, né? Inclusive de sentidos culturais, né, e sociais, e é que a Uhum. gente tem que desconstruir, ou pelo menos ter consciência que é uma Que construção ó. social e como eu me posiciono frente a essa construção. Nas minhas Uhum. pesquisas já ouvi mulheres falarem, eu não sei se eu quero casar porque eu mesma quero casar ou porque Ou estão por me cobrando conta. o casamento, né? Porque Uhum. as pessoas na Uhum. minha idade costumam casar e eu preciso casar também, né? Então é É. importante um processo de autoconhecimento, né? E de valorizar a diversidade de opções e coisas da vida, né? Que É. não É. passam só pelo casamento. E aí isso é super importante para o bem-estar Aham. também, né? E essas Você, autocobranças que a é. gente acaba fazendo em função Aham. de um contexto, né? Que vai nos cobrar Exatamente. também. Essa cobrança. Agora você me trouxe algo interessante, porque se você acha que na nossa cultura, né, já me colocando como brasileira, que é tão cobrado, você imagine a cultura da qual eu trabalho com mulheres refugiadas desses países, onde realmente a mulher tem que ser casada, ela nem tem hipótese. Ela nem Uhum. escolhe, ela simplesmente acorda em um belo dia e fala assim, olha, daqui a 2 dias você casa. Eu acho Sim. que sempre tem um lado até pior, não é? Para a gente olhar, para E mim, ver não a é? função do E ver casamento nessa cultura também, né? Importante ter esse exatamente. olhar. Quem trabalha, você, né? E outras É. pessoas que trabalham com, né, essas diferenças culturais tão presentes, é super Uhum. importante ver o sentido do Ver casamento para elas, sim. porque muitas vezes Uhum. o casamento pode ser uma proteção para elas, porque lá fora não tem O uma sim, proteção. Às vezes só com o casamento Uhum. que ela vai poder ter a educação, ter uma moradia, ter um trabalho, Isso, né? Enfim, exatamente. tem uma função social. E aí é importante Existe, a gente é. observar, mas assim, eu acredito que a gente não, que a cultura ela acaba amarrando, né? A Com gente de leva só. certeza, a gente não Mas pode desassociar. Uhum. é super importante a gente ver os sentidos, né, dentro daquela cultura, daquele contexto e o Uhum. quanto que essa questão da obrigatoriedade, né, é super ainda Uhum. pesado para as mulheres. É, Por isso que ainda tem muitas lutas feministas pelo mundo, porque por conta a questão da disso. Uhum. liberdade, né, do poder de Uhum. escolha, ela não é permitida para muitas mulheres. E aí a gente Infelizmente, é. precisa ainda, né, de muitos frontes de Muita luta, luta porque sem o direito de escolha, de né, escolha. como é que você Ex- vai se sentir bem com você mesma e ter um agenciamento, né, um protagonismo que você precisa, inclusive para a saúde mental, né? Com certeza, é. Não, olha, você trouxe, Darlene, você trouxe muitas coisas aqui. Eu fui anotando algumas coisas. É engraçado a questão da preguiça que você trouxe. Ah, É de imaginar
que as pessoas vão se relaxando, não é? E eu acho que vamos animar a ter aqui o bem-estar e a questão da autoestima também da mulher. Né? Porque ela acaba ficando muito em casa, relaxando, em questão da mulher, né? Ela fica acorda, fica de pijama o dia inteiro, eu não vou trabalhar, eu não vou sair, e depois fica assim, procrastinando muita coisa, eu devia fazer, eu devia estudar, não é? Eu acho que a gente pode também trazer alguma coisa de animar essa mulherada aí, acordar de manhã, fazer um exercício, não é? Mesmo dentro de casa, olha, eu faço exercício, isso me ajuda muito, porque, claro, faz a gente... Não é respirar melhor, pensar melhor, dá um ânimo, né? Quando a gente mexe o corpo, né? Põe música, gente, não é? Para animar e fazer também, você falou da questão da rotina também, que eu acho que é muito interessante, porque quando a gente pede, quando eu fiquei, foi interessante, quando eu fiquei mesmo em isolamento total, eu fiquei num espaço onde eu não via ninguém, absolutamente ninguém, eu fiquei 15 dias, onde traziam alimentos para mim e deixava até a porta, porque eu vim de um país para outro, e foi sugerido que eu fizesse isso totalmente, isolamento total. Se eu não tivesse a mente boa, gente, realmente seria muito difícil, não é? Porque imagina você ficar 15 dias, eu ainda fiz a questão, sabe, igual quando a gente vê nos filmes, vai colocando dia 1, dia 2 para não ficar perdido, eu já não sabia que dia era segunda, terça, porque se torna comum, não é? E eu tive que fazer aquilo mesmo dos tracinhos, né? Eu tinha lá um lugar, 1, 2, 3, para saber o dia. Eu falei, mas uma semana, consegui. A segunda semana foi bem melhor de passar, né? Busquei fazer exercício, botava música, e a questão da meditação, da oração, de ligar para os amigos, de aprender as redes sociais. Olha, eu era uma toda atrapalhada com as redes, com algumas coisas, né? E então é buscar também esses recursos, né, que está à nossa volta, não é? De ver o mundo dentro de casa, ver esse mundo lá fora, mesmo dentro de casa. Não é? A internet tem possibilitado isso. Nossa, eu viajei para tantos países mesmo pela internet. Sim. Não é? Algo que a gente... E a questão desse bem-estar, de você buscar esse bem-estar, de se amar. Eu ia acordava me beijando, me abraçando, falei, Helena, você é maravilhosa. Tomava aquele banho, passava, cuidei da pele, aprendi a fazer limpeza de pele, cuidar do cabelo, cuidar da unha. Essas coisas todas que faz também, mexe com o nosso bem-estar. Não é? Mexe com a autoestima, de você tirar foto. Aí eu tirei bastante foto para ver como é que estava, porque a foto revela muito, né? Aprender a tirar selfie. Fazer, né? Tirar o selfie. Então, é o que eu vejo, porque refletindo agora, assim, né? Porque também a gente vê, dentro da questão da preguiça, tem o esgotamento social, o esgotamento emocional. Né? E se a gente pensar, nosso ritmo de vida, de trabalho, antes da pandemia... Né? A gente vive nesse contexto super acelerado, né? No capitalismo exacerbado e que a gente tem que fazer para ontem e o que a gente fez já tem que mudar para fazer coisa nova. Então, né? O consumo exacerbado que você comprou agora daqui a 2 meses já está ultrapassado. Exatamente. Então, assim, essa velocidade da vida, do cotidiano gera esse desgaste, né? Então, esse contexto de pânico e tal, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas agora, ficar em casa pode ter proporcionado, né? Se tem esse sentimento de cansaço, né? De esgotamento, acho que é até comum ter preguiça, né? E a preguiça, olhando nesse lado, pode ser até saudável. É verdade. Eu Sim, quero o desacelerar, corpo pede. Não quero fazer tanta coisa Exatamente. não, né? Então a gente tem que ouvir, e pensando principalmente do ponto de vista das mulheres. Porque a gente é cobrada, né? Tem o ideal de beleza, ideal estético, né? Além da questão amorosa, né? Familiar, você tem que estar cuidando de todo mundo, você tem que ter, né? Sempre estar se relacionando com alguém, tem várias cobranças em torno da gente e isso gera uma sobrecarga. Com certeza. Então, muitas vezes, se não me arrumar em casa, pode ser até um sinal de que... eu quero também desligar, não é? O momento de desligar. Muito bem, então, não ter tantas cobranças. Tem, claro, é importante o autocuidado, né? A gente aprender coisas, aprender a fazer equilíbrio, casa, não é? fazer, né? O que você gosta para si, inclusive, né? Não essa imposição, a gente desconstruir isso que nos impõe, né? No cotidiano, em termos de estética, em termos de tudo, né? A gente vive com aí, muitas informações e a gente filtra agora e vê o que é importante mesmo para minha vida, né? Para mim, o que eu posso fazer para me sentir bem. Se é passar, se não é arrumar o cabelo, eu estou me sentindo bem, ótimo, né? Mas se para me sentir bem eu preciso arrumar o cabelo, então eu vou aprender a arrumar o cabelo em casa. Então, assim, esse autoconhecimento vai ser super importante. Tem sido, né, nesse período, para lidar com isso é muito importante. Você trouxe algo muito, muito importante. É porque quando eu me conheço, quando eu me amo, essa cobrança também, essa autocobrança diminui.
E mesmo que o outro cobre, você está tão bem, fala assim, mas eu estou bem. Eu fiquei me questionando, né, nesse momento de isolamento, porque eu estava bem. Falei assim, mas se eu estou bem, então está tudo bem. Aquela coisa assim, até amigos, que agora já pode sair, né? Vamos sair e tal. Eu falei, olha, eu prefiro ler meu livro, assistir meus filmes e tal. E eu estou bem. E depois fiquei questionando, gente, será que eu estou ficando muito assim, muito isolada? Não, você tem que fazer questionamento, gente, tem que questionar. Mas eu falei assim, eu estou bem, eu estou ótima. Eu fui para a praia sozinha, estando preferência a estar só. E até nem pelo fato, não é que nem que tem uns amigos, mas a questão, eu mesma. Eu quero estar comigo mesmo neste momento. Eu quero fazer minha autoanálise. Eu quero me perceber. Mas bem, feliz, dormindo bem, comendo bem. Consegui até emagrecer 2 quilinhos. Não estava no script da coisa, mas fazendo um exercício, tonificando. E estou me sentindo bem. Então eu falei assim, isso é bom. Eu acho que é uma forma também de lidar, de saber lidar sozinha. E de passar até também para os meus clientes, para minhas clientes, que tudo vale a pena se você está feliz. Isso está te fazendo bem? Essa questão que você abordou mesmo é muito importante. Eu não estou me cobrando. Uma coisa é, eu gostaria de fazer, sabe? E fica naquela liseira, eu queria, mas não consigo. E me maltrato, e não me amo, não é? Eu acho que é isso que não é legal. Mas quando eu estou assim, eu estou bem. Hoje eu quero ficar de pijama, não quero falar com ninguém, eu quero assistir Netflix hoje é meu dia, tá bom. Eu quero dormir até meio-dia, não é? Eu acho essa questão de se olhar e de se ver. Se eu estou bem, estou me amando, tá ótimo, não é? Sim. Mas se eu também estou mal, eu acho que é o momento também de acionar, não é? Que tá ter esse faltando, equilíbrio, né? esse nível, não é? Eu não estou bem, então acho que vou ligar para uma amiga, vou fazer alguma coisa. O que eu posso fazer para melhorar, não é? Sim, Então, eu acho que esse olhar importante. para dentro, para saber, se mergulhar e saber, não é fazer esse autoconhecimento, se eu estou bem, e o que é que eu devo fazer, e ver o que é que está lá fora, o que é que eu posso fazer mesmo dentro de casa, não é? Para melhorar essa autoestima, melhorar o bem-estar, porque tudo que você falou, é tudo muito conjugado, né? Às vezes a gente pensa, se preocupamos tanto de lavar a mão por causa do vírus e tal. E a nossa mente? O que é que nós fazemos com a nossa mente? Não é? É tudo uma questão de um conjunto, não é? O bem-estar é um conjunto, não dá só para olhar lá, tomar banho, mas cuidar do fora e o de dentro. Né? E nossa mente, os nossos pensamentos, essa questão toda que eu acho que deve também ser olhada, não é? Muito bem, Darlane, vamos ver. Nós estamos com os nossos minutinhos, já está chegando, sério. A pessoa está perguntando, vai ficar gravado? Grava vai. Aí, tem que gravar. Isso, eu vou gravar. Vou deixar e disponibilizar e eu te mando depois pro seu, Darlane, para você espalhar. Porque faltou gente aqui. Eu acho que teve pessoas que entraram mais cedo. Que perguntaram, a massa é uma conquista diária diante do isolamento. Exatamente. Cada dia vamos mesmo. Se amar. Eu acho que nós estamos fazendo aqui um pouquinho. Fiz um jardim da pandemia. Ótimo. Eu gostei disso, gente. Aí coloque as perguntas aqui, não é, gente? Nós temos pouquinhos minutos. Mas aí vamos aproveitar a doutora Darlane, que estudou tanto aí, ainda está estudando. Eu acho que vamos tentar também trazer para cá esse questionário para Portugal. Vamos ajudar também, tiver interesse. Quem tiver interesse, tá lá na minha bio, eu botei lá um questionário tanto em inglês como em português. Tem também um blog que eu alimento sobre os estudos. Eu quero atualizar e fazer um blog melhor que possa, né, colocar mais coisas em categorias, né, para as pessoas acharem os temas. E tá lá também meu academia, eu atualizei com os artigos que dá para baixar. A maioria tem em português, só tem 2 artigos em inglês. Eu vi algumas coisas, dei uns olhos assim, eu digo, nossa, ela está produzindo muito bom. Eu vou mandar para os contatos. Estou buscando. Isso é importante. Acho que esse é o nosso contributo, né, Darlane? Para o nosso povo, não é? E também para a gente, não é? Em vez de estar isolado sem fazer nada, vamos fazer uma coisa útil, não é? Que vai servir para todos. Na verdade, minha vida de pesquisadora não ficou parada, assim, desde que bom. O início. Eu tenho trabalhado muito em casa e é uma forma de eu também cuidar do meu bem-estar. Trabalhando agora sem tanta cobrança, né, com o tempo, sem tantas outras coisas. Cuidando da sua mente, cuidando do seu bem-estar e ajudando ao próximo. Eu acho que nessa pandemia a gente também viu o outro lado, né? O lado de a gente estender a mão para o outro. Eu vim para cá, eu não gostava muito de ficar aí na internet, não, mas eu falei assim, gente, isso está sendo tão bom, está sendo criativo, estou conhecendo pessoas, está sendo delicioso
conhecer mais pessoas e colocar os conhecimentos também, não é? Aí à disposição das pessoas. Vamos fazer as considerações finais. E aí, gente, olha, quem quiser fazer pergunta, a doutora Darlane, deixa aí as perguntas, envie. Bueno, Bueno, você chegou agora aí, Entrou Bueno. agora. Nós já estamos no final, mulher. Mas vai ficar gravado aí, eu vou enviar, disponibilizar isso aí. Darlane trouxe muito conteúdo que nenhuma live só não dá conta aqui. Eu vi que tem tantos, esses resultados todos que você trouxe. Essa diferença do olhar do homem e da mulher, essa vivência de gênero na questão da pandemia, na questão do isolamento, na questão mesmo fora, vamos pensar já pós-pandemia, eu acho que a gente já pode começar a pensar como é que tudo isso vai... A gente já tem esse preparo, né, para sair. Eu estava hoje vendo uma notícia que algumas pessoas já estão ficando tão deprimidas que os profissionais de saúde já estão se preocupando, principalmente aqui em Portugal, como é que vai ser isso? As pessoas depois que já assim, olha, soltou, abriu, não tem mais vírus, e aí vamos voltar a trabalhar. Mas as pessoas se condicionaram tanto de ficar trancada, sabe, igual aquele passarinho que fica tão trancado na gaiola, no dia que você abre a porta da gaiola, vai embora e ele fica lá. Né? Porque fica condicionado, infelizmente, o ser humano pode se tornar, não é? Vítima, não é? dessa situação. Então, gente, vai ficar gravado aí. Então, para o grupo de Darlane, eu sou Eliana Flores, psicóloga clínica, atendo em Portugal e Espanha, faço mais online, então a psicologia online. Quem quiser aí, quiser fazer um tratamento, fazer uma abordagem, vamos falar, vamos tratar, vamos cuidar do nosso bem-estar, não é? Darlane, muito obrigado, Darlane. Foi ótimo. Eu acho que a gente pode fazer tem outros conteúdos que a gente pode depois aí abordar, porque eu achei muito interessante. Essa sua pesquisa está sendo parabéns mesmo, de você fazer esse apanhado, né, geral, e conhecer, trazer coisas para a gente que fazer a gente pensar, não é? Eu acho que a sensação que eu tive falando com você foi, gente, tem muita coisa para se pensar. Né? Essa questão da mulher sozinha, dessa cobrança, dessa carga, né? De ser mulher e ser profissional e ser mãe e tudo mais, a mulher solteira. Então acho que tem muita coisa aí para a gente falar e futuramente em outras lives. Sim, aí. Vamos. E você, obrigada, pessoal, aí? Queria agradecer, tem alguns comentários, pessoas chegaram agora. Gente, parabéns então, pelo tema. Obrigada, visitem aí a página também. Eu estou tentando atualizar mais, mas eu não estou dando conta, porque eu continuo trabalhando, pesquisando, orientando, porque meus alunos têm temas também super interessantes, mas vou também dar um mini curso agora em setembro, eu vou divulgar sobre saúde mental, famílias e gerações, que eu vou falar do meu grupo de pesquisa, né? Somos eu, professora Márcia Macedo e Alda Mota, e tem nossas orientandas também que vão estar com a gente, aí eu vou divulgar mais, estar mais presente aí nas mídias para falar dessas pesquisas, dessas reflexões. E Eliana, vamos continuar em contato. Trabalhando, vamos Parabéns trabalhar. Também pelo Olha, seu entrou trabalho. muita gente de Eunápolis aí, viu? Nossa terrinha, Eunápolis, Gratidão Salvador, pela presença, Bahia. Todo mundo. Então, obrigada, gente, se cuide, gente. todo mundo se cuidando da saúde mental também, física, emocional, espiritual. Com certeza, nosso lado espiritual também é super importante e estamos conectados. Com certeza. Obrigada, tão importante, não é? A internet veio trazer a gente para ficar bem pertinho, né? Eu estou tão longe e tão perto. Ao mesmo tempo. Com esse tema todo. Então tá, muito obrigada, Darlane. E parabéns mais uma vez para você e sua equipe, né? Essa equipe aqui em Portugal, de trabalhadores, pesquisadores. E quem sabe, não é? Depois que passar essa pandemia, venha para cá. Venha estudar também aqui. Não é? Vai ser uma delícia ter você por aqui também. Abrir a fronteira. As portas, as fronteiras. Beijinhos, obrigada, muito obrigada. Se cuida. Gente, obrigada, gente, pessoal. Meu abraço e meu carinho. Tá? Tudo de bom. Tchau. Tchau.